Meus caros, este segundo vídeo nós teremos a oportunidade de conversar sobre a classificação das sociedades anônimas. Num primeiro momento, traremos definições acerca daqueles itens, aqueles critérios de classificação de todas as sociedades empresárias que já aprendemos em outra oportunidade. Ao final, traçaremos uma importante diferença entre sociedades anônimas abertas e sociedades anônimas fechadas. O primeiro item que nós temos que comentar acerca da classificação das companhias diz respeito a se tratar de uma sociedade de capital. Então, como já é do nosso conhecimento, as ações têm por característica uma livre negociabilidade, na medida em que um acionista pode ceder esta participação à terceira pessoa sem maiores empecilhos da sociedade ou dos demais sócios. Com esta percepção, dizemos que a sociedade anônima será sempre uma sociedade de capital, cuja alternativa seria uma sociedade de pessoas. Tratando-se de uma sociedade de capital, não há que se falar, portanto, em affectio societatis. Não há um link, um liame social ou pessoal que ligue os sócios. Na verdade, todos participam de um mesmo empreendimento em razão do investimento realizado do capital. Uma vez que se trata de sociedade de pessoas, além da negociabilidade, como já mencionado, das ações, não há possibilidade, por exemplo, de se expulsar um sócio de uma sociedade anônima por suposta quebra de affectio societatis. Então, caso um acionista, seja quem for, não tenha a idoneidade moral para fazer parte do quadro societário de uma sociedade anônima, isso será indiferente a todos os sócios. Não é por esta razão que ele será expulso de uma sociedade. Embora essa se trate de uma regra presente nas sociedades anônimas, inclusive doutrinariamente e historicamente, me cabe aqui fazer um apontamento, uma observação. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, em sociedades anônimas fechadas, com um pequeno número de sócios e mais, em que o estatuto traga certa dificuldade, veja a palavra dificuldade, a negociabilidade de ações, é possível sim falar-se em affectio societatis. Determinado caso concreto que chegou então ao conhecimento da Corte Superior, em que um dos sócios agia contra os interesses da sociedade de maneira deliberada e os demais queriam e decidiram, portanto, ao argumentar justa causa e quebra da affectio societatis, expulsar esse sócio tal como se estivessem diante de uma sociedade de pessoas. Em primeiro grau foi julgado improcedente, porém, quando da análise em tribunais superiores ou da reanálise, percebeu-se que naquele caso concreto estava-se diante de uma sociedade de pessoas em que havia, portanto, ali affectio societatis. A conclusão neste caso é que, excepcionalmente, em sociedades fechadas, pelas características próprias do caso concreto, uma sociedade de pessoas, ainda que de capital, pode ter affectio societatis. Mas se trata tão somente de uma extrema exceção que não deixa de confirmar a regra. Vide, nas sociedades abertas é muito difícil, se não impossível, falar-se em affectio societatis. A segunda classificação da sociedade anônima diz respeito a se tratar de uma sociedade institucional. Uma vez que se trata de sociedade institucional, nós temos o ato constitutivo como sendo um estatuto e não um contrato social, tal como acontece nas sociedades simples e nas sociedades limitadas. Tratando-se de um estatuto, nós temos tão somente uma adesão dos acionistas a este ato constitutivo, não se aplicando, por consequência, as regras do direito contratual, previstas no Código Civil e também aplicáveis às sociedades ditas contratuais. De grande importância, por exemplo, é que na alteração ou quando da alteração de um sócio de sociedade anônima,
não há necessidade de alteração do estatuto, necessariamente, tal como aconteceria ou tal como acontece nas sociedades contratuais. Então, segunda característica, trata-se de uma sociedade institucional. Terceira, o vínculo entre os sócios de uma sociedade anônima é estável, sendo que a alternativa seriam sociedades com vínculo instável. Apenas nos recordando, as sociedades com vínculo instável entre os sócios são aquelas em que qualquer sócio ou o sócio pode deixar o quadro societário a qualquer momento, independentemente de justa motivação ou da apresentação de motivação. É o que acontece, a exemplo, nas sociedades simples ou sociedades em nome coletivo, em que um sócio pode deixar a sociedade no exercício do direito de retirada sem necessariamente apresentar um motivo, uma justa causa, simplesmente ele quer desvincular-se da sociedade e, portanto, o vínculo entre eles é instável. Na sociedade anônima é diferente. Na sociedade anônima, um sócio só pode retirar-se da sociedade, naquilo que chamaremos de direito de recesso, nas estritas hipóteses previstas em lei. Por exemplo, no que diz respeito à sociedade anônima, lá no artigo 137 da Lei 6.404, contém as hipóteses que autorizam o direito ou o exercício do direito de recesso. E, em regra, trata-se das hipóteses em que um sócio minoritário não concorda, ele é dissidente em certas deliberações importantes da sociedade e, por ser dissidente, usa de seu direito de recesso. Mas veja por óbvio, embora o vínculo seja estável na sociedade anônima, pelos motivos então mencionados, isso não significa que uma pessoa precise estar então atrelada a uma sociedade anônima, uma companhia para sempre. Dada a livre negociabilidade das ações, basta então que ele ceda, a título oneroso ou gratuito, a sua participação societária para outra pessoa e deixará, portanto, de ser sócio, de ser acionista. Esta é a terceira classificação. Em quarto lugar, temos as sociedades, ou podemos dizer que a companhia é uma sociedade pluripessoal. Tanto que falaremos adiante sobre a constituição da sociedade anônima e exige-se para então que surja esta pessoa jurídica que o capital social seja subscrito por pelo menos 2 sócios. Então, diferentemente do que nós temos hoje nas sociedades limitadas, é possível que haja, ou para que eu tenha uma sociedade anônima, exige-se necessariamente a presença de pelo menos 2 sócios. Daí para mais, e aí são chamadas de sociedades pluripessoais. Não obstante, o artigo 251 da Lei 6.404 traz uma figura curiosa, a figura da sociedade anônima subsidiária integral. Então, tratando-se de exceção à regra, eu posso ter uma sociedade anônima de apenas um sócio, que trata-se de uma sociedade, uma companhia, que tem por único sócio uma outra sociedade. Necessariamente tratar-se-á de uma sociedade, não pode ser pessoa física, não pode ser associação, não pode ser fundação ou outra pessoa jurídica. É uma sociedade subsidiária integral que tem apenas um sócio, que é uma sociedade. Em regra, essas subsidiárias uma subsidiária integral, é criada ou são criadas para prestar serviços à própria pessoa jurídica que lhe é sócia. Exemplos podem ser comentados por nós posteriormente, mas é importante saber. Também é permitido, embora tenhamos a regra da pluripessoalidade, que nas sociedades anônimas exista aquela figura da unipessoalidade temporária, que é a situação de, por um período de tempo, as ações se concentrarem em um único sócio, com a obrigação de que ele venha reconstituí-la ao longo de um prazo. Ok, então nós temos aqui 4 itens de classificação das sociedades anônimas. Trata-se de uma sociedade de capital, uma sociedade institucional, uma sociedade cujo vínculo é estável e uma sociedade pluripessoal. A partir daí nós diferimos essas sociedades de demais tipos societários.
Porém, por último, cumpre-nos definir a diferença entre sociedades anônimas abertas e sociedades anônimas fechadas, de grande extrema importância para a compreensão do nosso raciocínio. Vamos lá. A sociedade anônima, ela tem seu capital social dividido em ações. Mais do que isso, aprenderemos que é característico das sociedades anônimas emitir certos títulos representativos de créditos, de direitos ou até de obrigações que nós chamaremos de valores mobiliários. A própria ação é considerada pela lei um valor mobiliário. Logo, um sócio ou a própria sociedade, para negociar as suas ações ou os valores mobiliários, pode fazê-lo num amplo mercado, com uma ampla publicidade, em mercados abertos ou com comerciais de televisão ou em jornais, em revistas? Quando se trata de uma sociedade anônima em que há a possibilidade dessa ampla publicidade para a negociação dos valores mobiliários, estar-se-á diante de uma sociedade aberta, uma companhia aberta. Inclusive, aquelas sociedades cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores, um ente do mercado de capitais, sempre são sociedades anônimas abertas. Por sua vez, há aquelas sociedades em que não é possível, por força de lei, a negociabilidade dos valores mobiliários num amplo mercado ou no mercado de capitais que seja, chama-se de sociedade anônima fechada ou companhia fechada. Veja que a opção por uma sociedade anônima ou fechada é de seus fundadores. Então, quando da constituição de uma sociedade, há a opção por ser aberta ou por ser fechada. Por óbvio, há requisitos, obrigações e normas diferentes para cada uma delas. E como você já pode pressupor, a sociedade anônima aberta é muito mais complexa e há muito mais fiscalização do Estado. Não obstante, inclusive, pode acontecer de uma sociedade anônima fechada decidir, por deliberação de seus sócios, se transformar numa companhia aberta ou até uma companhia aberta fechar o seu capital e se transformar numa sociedade anônima fechada. Muito importante para as próximas aulas e até a próxima. Tchau!